Bem-vindo ao projeto final Técnica Feynman sobre raciocínio lógico e matemático. O resumo do resumo do resumo com relação aos grupos iguais ou grupos diferentes. Como que tu sabes? Tu tem que usar arranjo, combinação ou permuta. Assim, se os grupos forem iguais, ou seja, se A é igual a B e o B é igual a A, você está diante de uma combinação. A combinação é a única fórmula que você tem que decorar. A combinação de n por p é n fatorial sobre p fatorial, n menos p fatorial. Esta é a combinação. Combinação de quê? De grupos iguais. Agora, se os grupos forem diferentes, por exemplo, se AB for diferente de BA, ou seja, a ordem importa, ou enfim, alguma coisa importa, você vai usar permutação ou arranjo. Como é que tu sabe qual que tu vai usar? Se um número de elementos for igual ao número de posições, você está diante de uma permutação. Ou seja, assim, 5 pessoas para 5 lugares. Então você permuta ali, ó, fatorial de 5. 5, 4, 3, 2, 1. Agora, se o número de elementos for maior que o número de posições, aí você está diante de um arranjo. Por exemplo, 5 pessoas para 3 lugares. Então você tem 5 opções na primeira, 4 opções na segunda, 3 opções na terceira. Então é 5, 4, 3 fatorial. Essa é a diferença, então. Quando os grupos são iguais, você usa a combinação e você tem que obrigatoriamente usar a fórmula da combinação. Quando os grupos são diferentes, você vai usar o fatorial. O fatorial tanto para a permutação quanto para o arranjo. O arranjo, quando tem mais elementos do que posições. Enfim, a ordem importa. Se a ordem importa, arranjo. Se a ordem não importa, então não combinação. Não importa, não combinação. A ordem importa, arranjo. Decora essa porra. Mas se tiver repetição, é uma combinação de grupos diferentes com repetição. Aí tu te fudeu, porque aí tu vai ter que fazer uma formulinha. Basicamente, em cima tu vai manter o mesmo fatorial de 9, ó. Só que como tem a repetição ali, por exemplo, repetiu 5 vezes uma e 4 vezes a outra, aí tu vai ter que dividir pelo fatorial do que repetiu. Repetiu 5 vezes uma, fatorial de 5. Repetiu 4 vezes a outra, fatorial da outra. Então essa é a permutação com repetição. E se for uma permutação circular, os elementos estão dispostos dentro de um círculo. Aí a permutação circular de 4 elementos. Você vai ter que considerar o A e o B como se fosse um elemento só. Então, por exemplo, se eram 5 elementos, né? A, B, C, D e E. Mas o AB, ele está repetindo. Ele tem que ficar junto, por exemplo. Então você vai considerar ele como se ele fosse uma coisa só. Então, na verdade, vai ser uma permutação circular de 4 elementos. Porque o AB vai ser uma coisa só. Então, AB mais o C, mais o D, mais o E. Então, vai fazer uma permutação, 4 elementos menos 1 fatorial, vezes 2 fatorial. Resumo da ópera, permutação circular de n é n menos 1 fatorial. Legal, né? Muito legalzinho. Mas agora ainda temos a regra de 3 composta. Tudo que você precisa saber sobre uma regra de 3 composta é isso. Separe o que é o processo do que é o produto. Desta forma, e multiplique invertido. O produto final é o que importa. Ele sempre será inversamente proporcional ao processo. É só isso. Ignore todo o resto. Com relação ao raciocínio lógico-matemático, é muita coisa. Vamos começar, então, pela proposição. Nós temos, então, a proposição P e uma proposição Q. Perceba, o P, ele é o antecedente. O antecedente é sempre uma condição suficiente. E o Q, nesse caso de um C, então, o Q será a consequência. A consequência, ou o consequente, é sempre uma condição necessária. Consequência necessária, o antecedente é suficiente. Simples assim, né? Temos aqui, então, uma tabela verdade. Em uma das proposições P e Q, você pode atribuir valores verdadeiros ou falsos para elas. Legal, né? Mas o que importa mesmo são os conectivos. Os conectivos e, ou, se, então, se, somente se e ou. Quando que eu sei que o e é verdade? O e é verdade quando ele não é falso. Simples assim. Se você ver um falso, é falso. Então, o e só é verdade quando ele não é falso. E o v? O v, que no caso é o
o ou, ele é verdadeiro, se tiver um verdadeiro, ele é verdadeiro. Simples assim. Se você vê um V, ele é verdadeiro. É uma forma de dizer que é um oposto do anterior. Legal? E o C, então? O C, então, ele só é falso na Vera Fischer. Né? E o C e somente C? O C e somente C basicamente são duas Vera Fischers, uma indo e uma voltando. Então, se tiver Vera Fischer indo, falso. Se tiver uma Vera Fischer voltando, falso. Por fim, o ou. O ou, ele é literalmente a negação do C e somente C. Ou, basicamente, você tem que compreender que quando está diante de um ou, as duas coisas não podem ser iguais. Ou tu é Flamengo ou tu é Palmeiras. Não pode ser os dois ao mesmo tempo, entendeu? Então, se os dois valores lógicos forem iguais, será falso. Ele só é verdadeiro quando os dois valores lógicos são diferentes. Fácil, né? E aí nós temos que saber que se o resultado final da tabela verdade for verdade, todos os valores obtidos forem verdades, estaremos diante de uma tautologia. Se todos os valores obtidos forem falsos, nós estamos diante, portanto, de uma contradição. Agora, se nós tivermos valores verdadeiros e falsos como resposta na coluna, aí nós estamos diante de uma contingência. A contingência é o que mais acontece, inclusive. Legal? Agora precisamos aprender a negação. Como que nós negamos um conectivo? O conectivo E. Vamos negar a proposição P e Q. Como que nega? Você nega o primeiro ou nega o segundo. Perceba, você muda o conectivo de E para ou e nega as duas proposições. Isso é verdade também no ou. Quando você vai negar P ou Q, você vai negar as duas proposições e mudar o conectivo para E. Então será não P e não Q. Como que nós negamos o C, então? P. Se P, então Q. Como que a gente nega isso? A gente mantém o primeiro e nega o segundo. Então será P e não Q. Como que nós negamos o C e somente C? Você lembra da tabela verdade? É literalmente o inverso do ou. Então, a negação do C e somente C, ela é diretamente a utilização do ou. Então, como que eu nego? Se P, C e somente C, Q, eu transformo isso em P ou Q. E como que eu nego o ou P ou Q? Basta que você negue uma delas. Se você negar uma delas, você já estará automaticamente negando a proposição. Interessante, não é mesmo? Algumas equivalências que precisamos saber. Já decoramos as negações, agora vamos compreender as equivalências. Se P, então Q, nós podemos utilizar a contrapositiva. Nós temos que negar as duas proposições, invertê-las para que possamos manter o conectivo sem então. Então será se P, então Q, ele é equivalente a não Q, então não P. Interessante, né? E também ele é equivalente ao Neymar. O Neymar é o que? Nós vamos negar a primeira, então não P ou Q. O que, no caso, estaremos mantendo. Então, nós vamos negar a primeira, manter a segunda e vamos usar o conectivo ou. Essa é a famosa regra do Neymar. Existe ainda uma coisa conhecida como silogismo hipotético. Se P, então Q, se Q, então R, se P, então R. Decore isso. Por fim, a última equivalência é a equivalência do todo. Você sabia que o todo ele é equivalente a um P, então Q? É verdade. E o que raios é o todo? O todo são coisas universais ou existenciais, quantificadores. São quantificadores universais. Quem são os quantificadores universais? Nenhum, todo e qualquer. São universais. E os existenciais, conhecidos como EPA. É o existe um, pelo menos um ou algum. Perceba, se eu precisar negar um quantificador dele, eu tenho que substituir um pelo outro. Então, eu tenho que substituir um universal por um existencial ou um existencial por um universal. E negar o verbo que está conectando as duas proposições. Interessante, não é mesmo? Basicamente, esse é o overview sobre o raciocínio lógico matemático. Continuando, o que é quando que eu uso o teste das premissas verdadeiras e quando que eu uso o teste da conclusão falsa? O teste das premissas verdadeiras ele é utilizado quando nós estaremos diante de proposições simples ou o conectivo e.
Você vai se perguntar por quê? Porque se você analisar a tabela verdade do conectivo E, ela só é verdade em uma opção, quando as duas forem verdades. É por isso que quando nós estamos diante de proposições simples ou do conectivo E, nós utilizamos o teste das premissas verdadeiras, porque só tem uma opção, que ela seja verdade. Interessante, não é mesmo? E quando nós utilizamos, então, o teste da conclusão falsa? Quando nós estamos diante de proposições simples ou diante dos conectivos ou o sem, não. Simples assim. Que é o inverso, ó, só vai ter uma opção de ser falso. Interessante, né? Legal. E aí eu fiz o teste da conclusão falsa, ou seja, eu botei que todas as proposições simples são verdadeiras, mas a conclusão é falsa. E eu testei. Testei e o meu teste deu certo. Se o meu teste deu certo, é porque a conclusão é falsa. Se a conclusão é falsa, o argumento ele é inválido. Agora, se eu testei e deu errado, alguma coisa deu errado, é porque a minha conclusão ela não é falsa, a minha conclusão ela é verdadeira. Se a minha conclusão é verdadeira, o meu argumento é válido. Então, se deu errado, é válido. Se deu certo, é inválido. Agora, com relação aos conjuntos. Com relação aos conjuntos, nós precisamos compreender que um elemento é diferente de um conjunto. Um elemento, ele pertence a um conjunto ou ele não pertence ao conjunto. E um conjunto, ele está contido em outro conjunto ou ele não está contido em outro conjunto. São coisas diferentes. Então, o pertencer é o elemento. É fácil de lembrar, ó, tem um E. O E simboliza o pertencer e o E é do elemento. Então, o elemento pertence. O conjunto é um C. O conjunto é o C de contido. Então, conjunto para conjunto, contido. E são ali as chaves que representam os conjuntos. Como é que nós calculamos, então, o número de elementos de união? Então, a união B ou a disjunção B. A união B, o número total de elementos de A união B é igual ao número de A, todos os elementos que estão contidos em A, mais todos os elementos que estão contidos em B, então N de A, N de B, menos N de A e B. Perceba, o E é a intersecção, o E é a conjunção. O E nada mais é do que um quantificador existencial, é aquilo que está presente em ambos. Você tem que subtrair isso de modo que você não contabilize duas vezes no cálculo esse valor. Então é sempre assim. N de A ou B é igual a N de A mais N de B menos N de A e B. Por fim, nós temos ainda a complementaridade. B complementar em A. B complementar em A nada mais é do que A menos B. Ou seja, o que falta em B para ser igual a A. O complementar de B em A é o que falta em B para ser igual a A. Isso que é B complementar em A. Por fim, temos o estudo das equações de primeiro grau, equação da reta. Você lembra disso? Temos ali um eixo x e y, temos uma variação de x inicial, x final, y inicial, y inicial. O coeficiente angular da reta ele se dá pelo cálculo de y menos y inicial sobre x menos x inicial. Da seguinte forma representada. Também pode ser obtido através de uma equação de ax mais by mais c igual a zero. E o ponto será um ponto x0, x inicial, e y inicial. A partir destes valores será calculado, então, poderão ser calculados o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A0 e AF, conforme o exemplo. Esse exemplo poderemos obter, então, um valor de 2 para esse coeficiente angular. Legal, nós pegamos esse 2 e substituímos na equação da reta. Na equação da reta, ax mais by mais c igual a zero. Você substitui o valor ali e obtém o valor final de equação da reta. Legal. Aí você quer saber a distância entre um ponto e essa reta que você descobriu. E o ponto? Você pega e aplica no cálculo da distância do ponto à reta, que é basicamente a distância é igual a ax inicial mais by inicial mais c, dividido pela raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. E você obtém o a e o b da fórmula da equação da reta. E o x inicial e o y inicial do ponto. E basicamente você irá obter lá o valor da distância entre um ponto e uma reta. Esse foi o overview final
com relação ao raciocínio lógico matemático. Boa sorte para você.